Não, não, estamos bem tranquilos. Só temos o Camilo, que não gosta de perguntar muito, e o Rodrigues, aqui por enquanto. Tá O bom. resto estava com a mão levantada, mas já foi respondido. Vai, Camilo. Bom, sou eu, Rodrigo, sou eu. Tome cuidado agora. Cuida bem da sua palavra, que também sou advogado, então tudo que você disser deverá ser usado contra você, tá? Então tenha cuidado nisso, tá? É, Primeiramente, meu boa noite a todos, né? Aqui, dos nossos queridos professores aqui no canal. Tá? O meu padrinho, Pedro Darcy de Oliveira, minha madrinha Estela, né? Meu boa noite. Pedro está lá tomando uma aguinha fluida. Estava com a camisa do Grêmio quando eu cheguei aqui, mas após a vitória já vi que a camisa já se transformou em dourada, porque é natural, é uma transição natural. Tá? Então, eu não vou entrar nesse detalhe de futebol hoje, porque eu sei como é a situação do... Bom, não dá nem para falar mais adversário, né? Do co-irmão, que adversário a gente não tem que falar muito tempo. Tá? Ponto final. Veja bem, professor de educação física, cara, isso é uma raça que se você não exterminar na faculdade, eles se criam e tomam conta de tudo que é lugar. Que tristeza isso. Pelo amor de Deus, não é fácil. Tá? Tu chuta uma macega, sai de um lado, sai advogado, do outro sai professor de educação física. Não tem fundamento. É uma coisa fantástica isso, né, Marcela? A Marcela dá risada porque ela sabe que é isso aí mesmo, né? De um lado é advogado, do outro lado é professor de educação física. É duas coisas, duas raças. Quanto mais eu rezo para não parar um advogado do meu lado, mais advogado para do meu lado. É assim, eu estou com meus rabiscos aqui, como sempre, né? Conforme foram as falas aí, né? Fui riscando o que ele foi falando, o que ele foi explicando e tal. Mas vamos lá então, tá? Estância da Serra. Eu diria então, Rodrigo, que pela escuridão do campo vai chegando o pessoal. E essa noite, então, tem assalto num rancho do litoral. É isso? Né? É isso, né? É fantástico isso. É fantástico isso. Quem viveu a história dos festivais sabe do que eu estou falando, sabe de quem é Estância da Serra, sabe o quão bom é ter vocês na atividade de novo. Tá? É uma coisa fora do normal. E falando sobre essa situação, né, eu estou fora, estou no Paraná, então tem coisas que eu não sei. Por exemplo, reunião de instrutores, WhatsApp de instrutores, ou WhatsApp de avaliadores, eu sei que tem esses aí, eu não estou em nenhum, né? Naqueles que eu estive, já me excluíram, né? Então é natural isso, então eu não sei quais são, digamos assim, os positivos e negativos daquilo que foi, de como está esse retorno de vocês, tá? Porque eu sei que também tem grupos aí que o próprio Camilo falou alguma coisa em alguma live e aí já, mas não chega a mim. Eu sei que não chega a mim, mas eu sei que existe sempre alguma conversa. Por que eu digo isso? Porque para fazer o que vocês fizeram, Rodrigo, tem que ter gestão, tem que ter organização, tem que ter estrutura, tem que ter uma entidade forte, firme, que saiba do que está falando para que quando chegue perante a autoridade não passe vergonha. E então é por isso que vocês estão nas atividades. E aqueles que questionam esse tipo de coisa, me perdoem na minha humilde opinião, e a opinião, como disse o meu querido Rodrigo Guterres, né, o meu querido Bolinha, que agora deu de inventar, ele não tem mais louça para lavar, ele liga ali a câmera e vem sempre com o mesmo potinho de plástico ali secando, que é para dizer que faz alguma coisa e botar nós, maridos, numa situação desagradável. Então, não cola mais isso aí, não cola mais esse tipo de coisa. Tá? Troca o potinho que já vai dar certo. Tá? E aí o que acontece, Rodrigo? Há que se ter coragem, o Covid é uma realidade, é uma pandemia, fala-se em pandemia, vou ser redundante, o mundo inteiro sofre isso. Eu tive Covid, os meus colegas sabem aqui, eu não fiquei bem, eu só não fui para o hospital. E aí o que acontece?
nós temos que encarar isso de uma forma diferente. Nós temos que compreender que o Covid é uma doença séria, é uma doença que mata, mas nós não podemos nos esconder a título de perdermos em tudo, perdermos na nossa saúde mental, nos nossos relacionamentos, e quem sabe, quem está isolado sabe o quão delicado fica estar isolado em todos os sentidos de saúde, como fica a nossa economia, e aquele que fala que não devemos ver isso é um irresponsável, porque sim, existe responsabilidade. Eu não estou falando em governo, eu estou falando em pais de família, como você falou agora. Eu não posso ver colegas meus que não são professores de educação física, não trabalham nas Forças Armadas, são advogados e outras coisas. Eu não posso ser hipócrita em não compreender que essas pessoas passam por dificuldades. E não existe outra maneira de você vir dizer, né, quando eu digo você, qualquer outro, ou qualquer pessoa dizer que são escolhas. Não, não são escolhas, são oportunidades. Muitas das vezes são oportunidades, né? Eu fui um homem que eu dei sorte na minha vida. Quem conhece a minha história sabe o quão sofrida foi. Um deles está aqui nessa sala, que é meu padrinho. Sabe que eu já estive em situação de quase morte. Sabe que fui abandonado. Ele sabe dessas coisas todas. E hoje eu sou um vencedor. E eu digo que já não ganhei Enarte por frase tipo: o Camilo não precisa, o Camilo ganha a vida lá fora. Então quer dizer que as pessoas que dançavam comigo, que gastam, elas não merece ser campeão porque tem um instrutor que tem uma profissão, que não vive da dança e tal. Então hoje esse momento nos faz repensar muito e dizer que essas pessoas merecem atenção. Os nossos sócios das nossas entidades merecem atenção. O nosso centro de tradição gaúcha, os nossos galpões, eles são responsáveis por formações de cidadãos. Como eu disse aqui na última com o Manuelito Carlos Savarias, foi isso que ele me falou uma vez, então essa é a realidade. Uma entidade tradicionalista forma, antes de qualquer coisa, cidadãos. E quando você mostra esse protocolo, você mostra que você está aplicando algo que determina a lei e, antes disso, determina a integridade moral de cada um que faz parte de uma direção, de uma administração, de uma patronagem. Tá? Porque a gente deve tratar o CTG, né, Marcileia, como se diz no direito, né, com ânimos domini. E é o que não vem acontecendo. Nós não podemos nos achicar. Os patrões não devem se acadelar. Essa é a palavra. Tem que haver, sim, a estrutura de análise de cada região, de cada cidade, do índice de pandemia, de como isso pode ou não ser feito, mas, na realidade, nós não podemos, de forma alguma, esquecer do papel de um centro de tradições gaúchas e do movimento tradicionalista na formação do indivíduo, que essa é a verdadeira finalidade. Tá? Então, a gente sabe que tem medo no mundo inteiro, todo mundo treme, não é fácil. Nós que pegamos sabemos o quanto difícil é, né? Aqui em casa todos tiveram, o primeiro a pegar foi meu filho, nós estávamos isolados, mas o jovem ele quer sair, então isso acontece. E aí é natural quando não se toma as medidas cabíveis. E veja bem, não há uma pergunta a não ser reforçar essa situação de que você colocou como pioneiro dentro do tradicionalismo hoje, dentro do movimento tradicionalista gaúcho, Rodrigo. É fabuloso. Aqueles que são contra têm que ser respeitados. Aqueles que fazem parte da tua própria sociedade e dizem: não, professor, eu não vou nesse momento, devem ser respeitados, né? Aqueles que, principalmente, estão com qualquer sintoma, seja de qualquer forma, uma simples gripe, que muitos têm e não é Covid,
tem que ser preservado e preservar principalmente o outro, né? Então, é fato que essas coisas devem ser. Mas eu termino dizendo parabéns para ti, para a tua patronagem, pela coragem, tá? Pela estrutura que vocês mostraram ter, tanto administrativa quanto de sociedade mesmo, né? Como o CTG mesmo, como estrutura. Tá? A seriedade com que vocês tratam esse momento e como tratam a questão da saúde mental desses jovens, desses adultos que precisam estar de volta à atividade, seja qual for. Como disse, as academias estão trabalhando, muitos setores estão trabalhando. Por que que nós, que temos espaço, que temos outras formas de fazer um ensaio bem feito sem precisar ter uma aproximação, um toque, ou seja o que for, por que que nós não podemos também? E é mais salutar ainda do que, digamos assim, eu não vou entrar nessa área da questão de academia, porque nós temos aqui também, como diz, professores de educação física, pilates, essas coisas assim, que sabem o quão difícil é higienizar, desinfetar os seus espaços para que não se coloque em risco o seu nome, a sua estrutura, né? O seu CPF, o seu CNPJ, seja o que for. Mas muito obrigado, Rodrigo Ibanes. Tu tem o nome de um irmão meu que faleceu quando eu era muito jovem. Ibanez. E muito obrigado, Rodrigo Ibanes, primeiro, por estar aqui conosco. Tá? É uma honra te rever e poder ouvir tua voz. Tá? Muito obrigado por trazer de volta essa entidade, a ativa, e principalmente por trazer com a qualidade que tu está trazendo. Pensando na estrutura geral, com ótimos instrutores, no caso agora, Marco e Carmen, pessoas que trabalham sério, pessoas que trabalham para ganhar. Então, é isso que nós queremos ver em todas as estruturas, em todos os centros de tradições gaúchas. Esse tipo de seriedade. Tá? Como eu disse, os nossos instrutores, os nossos músicos, eles merecem respeito, eles merecem atenção. Não é com uma simples cesta básica doada e que ajuda que eles vão se manter todos os dias, todos os meses nesse período que a gente que tem salário já sente a diferença, já sente a dificuldade. Então nós precisamos sim trabalhar isso com seriedade, trazer de volta essas pessoas ao trabalho. Somos adultos, vivemos num país democrático ou pseudo-democrático. E aonde o Estado regula tudo e a todos, não há democracia. Essa é a verdade. Nós temos que ter escolhas, nós temos que definir os riscos. Eu não posso colocar os outros em risco. E aí é que entra o protocolo que você falou tão bem. Muito obrigado mesmo, tá, por essa oportunidade de te ouvir aí e a estrutura. Ô, professor, eu que agradeço pelas palavras, né? Quero dizer que é uma honra poder ouvi-lo, né? Sou um admirador eterno dos seus trabalhos, né? Da construção, é uma das nossas referências também do tradicionalismo. O que nos instigou muito, assim, não sei se no início chegasse a ouvir a minha fala, foi em que eu tenho que aceitar, né? Quando eu digo nós, o Estância da Serra, aceitar que nós não teríamos condição de propor uma atividade, um retorno gradual diferente, com todos os cuidados e com todo respeito aos demais setores, mas que, por exemplo, uma quadra esportiva com contato, futebol todo mundo joga, todo mundo já bateu uma bolinha, sabe que eu não estou falando de escolinha que vai trabalhar a parte de fundamentos e técnica, né? Eu estou falando de futebol mesmo, né? Do rachão, com a máscara e álcool gel na mão, que este setor voltasse, né? E não estou criticando, acho que se esse setor apresenta a segurança necessária, os protocolos têm que retornar realmente, mas que nós não pudéssemos retornar, que nós estivéssemos fadados a sermos vistos como uma copa de bebida e uma churrasqueira para churrasco. Nós somos, como tu disseste, um centro formador de pessoas,
coloco desafio, coloco à prova qualquer instituição que nós não deixamos por menos. Se nós pegarmos qualquer prenda hoje, qualquer prenda que participe, ou peão de alguma ciranda ou entreveiro, ela fala sobre qualquer assunto no mesmo nível de qualquer professor universitário. De formação, tamanha formação que o Centro de Tradições Gaúchas proporciona ao ser humano. Então, nós não podemos aceitar nesse mundo diferente. Quando que vai voltar ao normal? Qual será o normal? E nós não retornaremos mais? Nós não podemos nos adaptar. A vida vai continuar. Se a pandemia ficar 2, 3, 4, 5, 6 anos, nós vamos fechar as atividades, vamos encerra os CTGs, né, demais atividades. Nós temos sim que ter responsabilidade. Nós tivemos no primeiro encontro um olho no olho à distância, mas um olho no olho de muita fidelidade, compromisso de irmão, de que cada um preservaria a vida do colega. Qualquer sintoma, se tu estás gripado, se a orientação é essa, tu fiques em casa. Tu não vem para o ensaio. Tu te recupera, tu procura a tua recuperação, procura o sistema de saúde, enfim, mas tu preserva a vida desse que está ao teu lado. Né? E isso foi mais de um dos momentos assim que valeu a pena. Que valeu a pena propor ao desgaste. Eu não digo que não, né? Existe muito desgaste. O Tony até, nós chegamos até a recuar na participação, depois voltamos. Tivemos desgaste depois, posterior, como eu previa, um desgaste muito forte. E vou medir palavras aqui, mas eu sabia que isso poderia acontecer e aconteceu. Mas a gente tem a convicção de que nós não estamos fazendo o mal a ninguém, nós estamos tentando proporcionar, sim, o bem para esse contexto Estância da Serra, né? Então, eu agradeço pelas palavras, tá? E o nosso compromisso, ele é o que eu disse para minha esposa, e disse, o meu compromisso é de pai, de esposo, é de poder olhar no olho das minhas filhas e dizer que eu não estou fazendo nada errado, né? Nós estamos perante a lei, apresentando, se o protocolo que nós apresentamos ele fosse falho, quero acreditar que os meios, né, a prefeitura, enfim, do município, ela não forneceria para o Rodrigo pelos olhos castanhos dele, enfim, pelos cabelos que faltam, né, mas sim pelo que foi apresentado, pela capacidade da instituição em cumprir o que foi escrito e o que foi apresentado. Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Temos, sim, pessoas de muito valor ao nosso lado. Citaste os professores, eu quero já fazer um agradecimento aqui, aproveitar. O Marco e a Carmen têm 13 anos de construção junto ao Estância da Serra, não é pouca coisa, entre indas e vindas, né? E hoje nós temos a honra, a alegria de poder tê-los efetivamente como associados da casa, né? E como participantes mesmo, além de somente professores, né? Então, eu sei que eles, acredito que estão assistindo aí, fica o nosso abraço também para eles, porque eles têm uma participação muito efetiva na construção desse documento. Camilo, só pegando a deixa antes do Rodrigues um pouquinho ali, muita gente elogiando a fala do Camilo ali, dando os parabéns, até o Leandro lá de Rio Verde está com a gente ali, falando sobre a cidade dele. Depois as gurias vão trazer aqui para a sala. Priscila, vou te dar um aviso antes que te pegue de surpresa. A dona Marcileia ficou sem luz. Então a senhora está com a hashtag, com a frase e com as perguntas. Só isso, tá? Não está muito sobrecarregado. Tá tranquilo. É contigo, Gladys. É o Rodrigues. Boa noite, patrão, tudo bem? Primeiramente, isso que o senhor falou é verdadeiro. Muitos prefeitos, eu vejo aqui da região, da fronteira oeste, quando falam em um retorno gradual, a primeira coisa que acham, vocês querem voltar com os bailes, vocês querem voltar com as festas, a primeira coisa que vem na mente é isso, é baile, é festa, não é as atividades daí, né?
aí se torna complicado. Aí só um adendo também, na semana passada, metade do estado era bandeira vermelha e laranja, agora começou a política, virou tudo laranja, quer dizer, então, que a pandemia, às vezes, falta das autoridades também um pouco de bom senso, as entidades estão sempre se organizando, mas a minha pergunta para o senhor seria o seguinte, assim, na questão do retorno às atividades, como é que foi a aceitação do grupo adulto? Todos retornaram? Alguns vão esperar passar? Ou como é que foi esse retorno? Claro que o pessoal, eu vejo por aqui, o pessoal está louco para ensaiar, não como o senhor disse, não uma questão de par a par, mas repassar sarandeio, sapateio, desestressado do dia a dia, né? E a minha primeira pergunta, e a segunda pergunta, como é que o senhor projeta o seu CTG, Estância da Serra, aí, renomado no estado, para o ano que vem, a questão do retorno, porque praticamente vamos ficar um ano parado. Um ano literalmente parado com as invernadas. Os adultos é mais tranquilos, mas mirim juvenil geralmente é complicado. A gente veja por aqui, né, de retorno, agora um ano parado. Minhas duas perguntas seriam essas para o senhor. Boa noite, Rodrigues. Prazer, né, conversar contigo também. Como eu disse lá no início da fala, nós fizemos os movimentos de retorno lá em maio, já de discutir, né, não é nem de retorno, de discutir o assunto, de propor ao movimento que considerasse o nosso setor nos protocolos, né, que o movimento se manifestasse e considerasse junto ao governo estadual que entrasse ali, como tem todos os bares, restaurantes similares, enfim, entrasse os CTGs ali, né, como um setor específico, né. Naquele momento ali, praticamente a metade do grupo não viria. Tá? Isso era uma posição já do grupo, todos entendiam que não. Nós tivemos 2 casos, tá? Que, na verdade, um casal que optou em não voltar. Nós tivemos do grupo adulto, tá? Um casal que não voltou, enfim, vai aguardar, mas não foram pelas questões sanitárias, de segurança, enfim, ou receio quanto ao retorno das atividades, mas sim pela situação que eles também, sendo professores, instrutores, não teriam a condição, eles não eram de Osório, não teriam a condição, pela questão toda de estar sem emprego, de custear essa vinda deles até o Estância da Serra. Então, nós até nos colocamos também à disposição, porque, né, para que de alguma forma nós pudéssemos auxiliar, mas não, eles preferiram não, foi uma opção. Então, assim que as coisas estabilizarem, né, para retornar à casa, enfim, né, portas abertas. A segunda pergunta, quanto ao ano que vem, em relação a concursos, enfim, não tem como a gente prospectar muita coisa, porque nós não sabemos, né, o que vai ocorrer e a forma como isso vai ocorrer. O que nós tínhamos de projeto para esse ano, que era um projeto grandioso, né, se tratando de um CTG, era uma participação em festivais internacionais. Na Polônia, eram 2 festivais, já estávamos em construção durante todo o mês de janeiro e fevereiro, construção dessa participação, da parte artística, enfim, dos blocos, das apresentações, figurinos, enfim, e isso, pela pandemia, nós cancelamos, né? Obviamente, até porque o festival não ocorreu. Para o ano de 2021, nós seguimos, não Polônia, mas um outro destino, mas sim com esse projeto. Tá? Mas também depende de como vai acontecer, como vai andar a questão pandêmica. Então, eu digo, vai muito além esse retorno vai muito além do concurso, do Enarte, enfim, né? E tu vês assim, a gente conversa muito assim, né? Em relação até às outras instituições, será que os grupos das pessoas, esse mesmo questionamento que tu fizeste, será que as pessoas ainda continuam vinculadas aos seus CTGs, aos grupos? Será que as pessoas se desligaram, enfim? Então, eu tenho a alegria de dizer que praticamente, um casal, né, praticamente 100% do grupo inicial
manteve focado, assim, está, né, muito engajado nos projetos do Estância da Serra para o ano que vem. Vamos ver como as coisas vão andar, mas até então, né, e o olho no olho, até então, a participação e a continuidade dos integrantes, elas, para o ano que vem, eles não tá vinculado a um concurso ou a um festival, enfim, mas sim a vivência, né, dentro da entidade.